Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, continuando no quesito de obesidade, sobre as medicações que auxiliam no controle da fome, né? Então, a grande maioria, dos pacientes que estão no quadro de sobrepeso e obesidade, isso representa no Brasil quase 80% da população, tá? Então, 80% da população estão num quadro de sobrepeso e obesidade, tá? As medicações existem várias, né? Então, várias que vocês já ouviram falar, que vocês podem comprar na farmácia, que são injetáveis diárias, injetáveis semanais, medicações que se tomam, Então, existem várias medicações. A questão também existe em relação à compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar, ela é provocada por alguns hormônios que afetam os neurônios, os neurônios que estão no cérebro e que comandam, que nós temos dois tipos, Nós temos o neurônio da saciedade, que controla a nossa fome, e o neurônio da fome, Então, a gente tem que estar sempre estabelecendo uma estabilidade nesses dois hormônios. Acontece que a compulsão alimentar, ela se dá a partir da destruição do neurônio da saciedade. Então, quando você nunca se sente satisfeita, Então, o que acontece? É muito fácil de identificar os pacientes que têm compulsão alimentar. Mais ou menos lá pelas 5 horas da tarde, começa a acontecer a compulsão. E a compulsão, ela é fácil de identificar, porque você fica com vontade de comer, com vontade de comer, com vontade de comer, com vontade de comer, e você começa a comer o que tiver pela frente, Seja o que você gosta, seja o que você não gosta, Então, um grande segredo para a gente começar, para quem quer começar a controlar, começa no supermercado, Então, quando você vai ao supermercado, você procura não comprar as coisas que são calóricas, E principalmente os junk food, que são alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados e você não deve ter em casa, Porque se você quando você tiver compulsão, você vai comer. E esses junk food, eles são ultracalóricos, Então, eles têm uma quantidade calórica muito alta, tá? Então, vamos começar por aí. Lá no supermercado, procura não comprar as coisas que são supercalóricas, Em relação às medicações, elas são feitas para auxiliar o início, Então, se você tem uma compulsão alimentar, você vai controlar essa compulsão alimentar. Mas aí todo mundo fala assim: mas doutor, quando eu paro de tomar medicação, eu volto a comer tudo o que era antes e vou ganhar de novo o peso que eu tinha antes. Claro que isso acontece, mas isso não é culpa da medicação, Porque quando você começa a tomar uma medicação, ou utilizar, injetar a medicação, você tem que ter um auxílio de disciplina alimentar. Então, qual é a função da medicação? É tentar te trazer para o controle da alimentação. Então, quando você tem o controle da alimentação, você começa a aprender a comer
corretamente, quando você para a medicação, você tem que continuar mantendo esse controle alimentar. Ah, não estou conseguindo. Então, se não está conseguindo controlar, volta para a medicação, né? Porque isso aí é difícil. Às vezes as pessoas precisam utilizar a medicação por vários meses, vários anos, né? Para que tenha esse controle, mas não é a dependência. Você não pode ter uma dependência da medicação, você tem que ter um objetivo de controle alimentar, né? E esse controle alimentar, ele vai ter que ser feito eternamente, né? Ah, lá adiante, posso comer alguma coisa diferente e tal, pode, não vai ter problema, né? A grande questão é que se você continuar ingerindo essas alimentações supercalóricas por muito tempo, a sua gordura vai voltar e o seu peso vai voltar. E o que é pior, né, como eu falei, eu venho falando nos vídeos, é que para ter resultado vai ser mais difícil, cada vez mais difícil. Por quê? Porque a idade aumentou e porque o metabolismo reduziu.